Oi, gente, já de início eu quero pedir desculpinha pra vocês, porque esse vídeo ficou um pouco longo não, ficou longo, porque a conversa, assim, não é uma conversa fácil, não é uma conversa simples, então eu dividi ele em dois vídeos, e então eu vou passar em dois vídeos aí pra vocês assistirem, e eu espero que esse tema, que essa conversa possa ajudar muitas pessoas que passaram ou estão passando por o que eu passei também, tá? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo diferente para vocês. Geralmente no meu canal eu coloco alguns vídeos de variedades, de passeios, sobre maquiagem, respondendo perguntas, mas hoje eu vim aqui trazer para vocês um assunto que é um pouco complicado assim de se falar, é um assunto um pouquinho delicado. O tema hoje do meu vídeo é sobre natimorto. Eu quero deixar bem claro aqui desde o início que tudo que eu coloco nesse vídeo, que eu estiver me expressando nesse vídeo, é opinião minha, é o que eu vivi, é o que eu passei. Talvez para você ou para alguém que você conheça possa ter sido diferente, tenham opiniões diferentes, sejam diferentes. Então, assim, respeito a opinião de cada um, acho que a dor de cada um é vista de uma forma. Minha intenção com esse vídeo não é ofender ninguém, não é nada a não ser poder passar uma mensagem positiva para quem possa estar ouvindo, seja a pessoa que passou por isso ou esteja passando, ou se você conhece alguém que está passando por isso nesse momento da vida, né? Então, primeiramente, o que seria esse termo natimorto, né? Muitas pessoas conhecem, outras não. Eu, particularmente, eu fui só conhecer essa palavra natimorto no dia que aconteceu comigo. Até então, eu não para mim, essa palavra, sem essa expressão, não é que não existisse, mas eu não tinha conhecimento, eu ignorava que essa palavra existisse. É muito comum quando a mulher está grávida ter essa conversa sobre aborto, nos 3 primeiros meses ter aborto espontâneo. Então, sempre a palavra aborto é uma coisa assim que já é comum aos nossos ouvidos. A gente escuta aborto, a gente já entende mais ou menos sobre o que é que está falando. Agora, com relação ao natimorto, assim, poucas pessoas entendem do que se trata. E o que seria o natimorto? O natimorto é o bebê, né, o feto, que já tem 20 semanas completas de gestação, né, e ele morre dentro da barriga da mãe ou durante o processo de parto, tá? Então, com essas características, caracterizado o natimorto. Não se sabe exatamente quais as causas, não tem uma causa definida, a cada caso é um caso e muitas vezes não se consegue apurar qual foi o real motivo da morte dessa criança, né? Alguns médicos fazem autópsia e muitas vezes não é conclusivo sobre o que levou ao óbito dessa criança. Bom, assim que aconteceu comigo, como eu moro no Japão, eu tive acesso aqui a poucas informações e aí eu procurei pesquisar na internet sobre o assunto. Em português, realmente não encontrei muitas coisas. Muitas pessoas falam sobre a questão de aborto retido e realmente assim sobre essa questão de natimorto pouco assunto se tem ou quase nada assim relevante. E muito material que eu achei na época foi em inglês. Eu comecei a assistir alguns vlogs de duas blogueiras americanas que passaram por isso. E também consegui muito material, uma associação britânica sobre o assunto. Mas realmente aqui no Japão
E no Brasil eu constatei assim que há um pouco preparo para esses casos. É um caso que tem poucos profissionais preocupados em trabalhar com esse tipo de caso. Profissionais que eu digo da área psicológica, as pessoas que trabalham nesse ambiente hospitalar, vamos dizer assim, enfermeiras e médicos que estejam mais preparados para saber lidar com a situação, tá? Então, assim, acho que já deu para entender a diferença entre o natimorto e a criança que ela nasce viva, né? A criança que ela nasce viva, respira e vem a falecer, que aí, em termos legais, o natimorto, ele vai receber uma certidão de natimorto, e já a criança que ela nasce respirando e morre, ela é considerada viva, então ela tem a certidão de nascimento e em seguida é feita uma certidão de óbito, é feito separada. Tanto no caso do natimorto, de uma criança que nasce viva e morre, tem o direito, né, pela lei brasileira, de fazer o registro. No caso, pelas leis japonesas, não é feito. Eles só dão um papel atestando o óbito, né, o parto, o óbito, que esse papel você encaminha para você levar ao crematório e é só esse documento que você tem. Eles não veem como um ser, vamos assim, uma forma fácil de eu tentar explicar para vocês. Já no caso do Brasil, não, por lei a gente tem direito, se quiser, de fazer o registro, né? Então é feito, no meu caso, foi feita essa certidão de natimorto pro meu filho, e ali na certidão você pode colocar o nome que você tinha planejado pro bebê, vai sair como uma certidão normal, todos os dados do pai, mãe, toda aquela coisa que a gente vê numa certidão de nascimento, mas e consta, né, o que é natimorto, qual foi a causa da morte, no caso do meu filho, como não se tem, então eles colocam que é inexplicada, né? E seria basicamente isso o que é um natimorto. No meu caso, aconteceu comigo quando eu já estava de 25 semanas. Então, é algo assim muito traumatizante, porque a gente, quando você está grávida, é muito comum todo mundo falar, toma cuidado até o terceiro mês, parece que até o terceiro mês todo mundo quer te pôr numa redoma. E depois, passado isso, assim, as probabilidades de acontecer da pessoa perder o bebê é muito baixa. Então, acho que talvez por isso, assim, seja pouco comentado, seja pouco conversado, ou poucos casos aconteçam. E eu tô assim tentando. Desculpa, ele derrubou aqui. Eu tô tentando raciocinar pra falar da melhor maneira com vocês. E então, acho que pro psicológico assim de toda grávida é meio preparado para até o terceiro mês qualquer coisa pode vir a acontecer, mas acho que quando acontece nesse nível já de estar de 20 semanas em diante você perder, meio conturbador, né? Perturbador, assim, é difícil a mente da gente conseguir aceitar o que acontece, né? E como eu falei pra vocês, na maioria das vezes, assim, não se tem uma causa concreta da morte, os médicos não conseguem identificar, e isso é mais complicado ainda para quem passa por essa perda. Para mim, logo quando aconteceu, eu queria achar qual foi a causa, qual era o motivo, porque como eu não fumo, não bebo, não tenho vícios, durante a gravidez nunca senti mal-estar algum, nunca me senti mal em nada, sempre me alimentei muito bem, apesar de eu ser magra, sempre comi muito bem. E então assim, fazia tudo voltado assim pro bebê, para manter o meu corpo bem pro bebê. A única coisa que eu fazia era trabalhar
trabalhava normalmente, mas eu nunca tive nenhuma restrição médica quanto a trabalhar, então por isso eu trabalhava normalmente, né, na mesma rotina que eu tinha antes de ter ficado grávida. Como que eu descobri que eu tinha perdido meu filho foi também bem complicado. A gente estava na sala, na sala de espera para fazer um exame de rotina normal, pré-natal. Só um minutinho, deixa eu pegar meu pequeno. Nós estávamos na sala de espera para fazer aquela expectativa de fazer ultrassom, para ver o bebê, para escutar o coração do bebê, como todas as consultas eram e todas as consultas nós filmávamos, era nosso primeiro filho, era aquela expectativa enorme em cima, tanto a nossa quanto da nossa família. Foi um presente para todo mundo, porque já fazia 7 anos que eu e meu esposo estávamos juntos, então aquele desejo de ter um filho era grande. Eu estava com 27 para 28 anos, então era assim, era tudo combinando assim pra gente ter aquela criança, e de repente ela veio assim, né, como um presente assim para as nossas vidas. E desde do primeiro exame assim, de primeiro teste de gravidez, já foi aquele amor, já foi aquela coisa assim, super desejada e sonhada, né? Então, a gente estava ali, mas naquela expectativa de entrar. E eu lembro até assim que, como em todos os ultrassons, assim, o médico nunca ele confirmava o sexo do bebê, sempre demorava, assim. Aqui no Japão eles demoram muito para falar, e sempre ele dava uma desculpa e tal. Aí nunca conseguia ver o sexo do bebê. E eu lembro que nesse dia, antes de ir pra consulta, a gente passou numa loja de conveniência e comprou chocolate pra mim comer, para pro bebê poder mexer mais, né, durante o ultrassom e tal, porque falam que daí é pra ver e blá blá blá. E aí, como todas as vezes, como todo exame de praxe, assim, né, fui pra cadeira, sentei lá na cadeira de exame, lá, coloco já na barriga, vem com o aparelho de ultrassom e tal. E o médico conversando, falando assim, então hoje vamos tentar ver, né, se a gente consegue enxergar o sexo do bebê e tal, aquela expectativa. Mas assim, desde o momento que eu fiz o primeiro teste de gravidez, tanto eu quanto meu marido, a gente tinha na nossa mente, no nosso coração, que era um menino. Não que a gente desejasse que fosse um menino, mas a gente sentia que era um menino. E aí, quando ele foi fazer o exame, aí ele começou, assim, a olhar lá na tela e com uma cara diferente. A sala, assim, foi mudando o clima da sala, até que, de repente, ele falou que não encontrava os batimentos cardíacos do meu filho. Desculpem, assim, o áudio, porque estou gravando com o celular e agora começou a chover, minha filhinha tá aqui do lado também brincando, então talvez o áudio não fique lá essas coisas, tá? Mas eu acho que o mais importante é o que eu tenho pra falar.